Olá, boa noite para todos vocês que estão entrando. Fala para mim, por favor, se o meu áudio está legal aí, por favor. Dá um ok para mim, um feedback aí se o áudio está bom. Se vocês estão me ouvindo. Juliana, seja bem-vinda. Gabi já tá aí, já chegou. Tati, pastora Cleusa, minha sogra, beijo. Sula, beijo, Sula. Adriana. Isabel, Jana, beijo, Jana. Beijo, Fê, tá sempre com a gente aí. Antônia. Saudade, Antônia, desse sotaque. Suelen, beijo, Suelen. Bom, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre alimentação, sobre esse assunto tão desafiador pra gente, né? E a gente vai estar aqui com a Gabriela, nutricionista, batendo um papo aqui. E eu vou chamá-la de uma vez pra gente não perder tempo. Então fique com a gente aí, ela vai estar passando bastante dicas aqui interessantes para a gente ter uma alimentação correta. E eu vou chamá-la aqui de uma vez. Pra... Oi, oi! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui. Prazer ter você aqui com a gente nessa noite. As Prazer é mulheres, todo meu. as mulheres já estão animadas já, né? A gente fica animado e fica desesperado quando conversa sobre alimentação, né? É Mas verdade, é verdade. é um prazer ter você aqui, né? Eu conheci, né? Te conheci ano passado. Para quem não conhece a Gabriela, ela é nutricionista. E eu a conheci ano passado na nossa feira da saúde da mulher, né? Nós fizemos uma Isso mesmo. feira e a Gabriela foi lá nos servir. Lá, na verdade, nós fomos lá servir a comunidade e nós nos conhecemos ali pessoalmente. E é um prazer ter você aqui. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre as suas especializações. Vou deixar você falar aí, que são várias, para você estar falando aí Sim. para quem está assistindo. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui trazendo um pouco mais de informação para vocês. Peguem o papel e a caneta aí para anotar, porque quem já viu live, quem já acompanhou alguma live minha, sabe que eu falo bastante. Quem Já ainda pega a caneta. não, isso aí. Quem não acompanhou ainda, prepare-se, porque eu falo bastante mesmo. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Rampini, sou nutricionista. Eu me formei em Petrópolis no ano de 2015 e desde então realizo atendimentos clínicos, né, que são a minha grande paixão. Eu já cheguei a trabalhar na área de produção, mas realmente não era o que combinava comigo. Eu gosto mesmo de atendimento e venho trabalhando com isso aqui em São José e atendo também em Teresópolis. E agora, com essa possibilidade de atendimento online, venho realizando muitos atendimentos online também, graças a Deus. A minha especialização é em nutrição clínica, fitoterapia, ortomolecular e nutrição funcional. E os cursos que eu faço de aperfeiçoamento são voltados para a saúde da mulher, que é a minha grande paixão, né? É o que eu mais é o público que eu mais gosto de atender mesmo. Ah, é um prazer ter você aqui. Você que é mulher aí, vai lá, segue a Gabriela também, é Isso aí, Nutri Gabriela Rampini. Tem muito isso aí. conteúdo bacana lá no IGTV para você assistir. E eu queria bater esse papo com você hoje, nós escolhemos esse tema, né? Sim, Você é aquilo que come ou que você come. E eu estava vendo esses dias um gasto, uma reportagem no comentário dele. Parece que o áudio está voltando, meu. não, tá tranquilo. Eu tô Tá. ouvindo, eu tô ouvindo minha voz voltando. Acho que Aqui tá tudo bem. vocês estão ouvindo direitinho, às vezes só o meu áudio. Eu estou te Tô ouvindo ouvindo minha bem. voz voltar. E não tem nada ligado aqui. Desliguei tudo.
Se tiver ruim, as meninas vão falar aí. E eu estava vendo esse Sim, documentário com esse médico e ele estava falando sobre a questão da obesidade no mundo. Uma estatística, ele estava dizendo que estatísticas mundiais mostram que 2,1 bilhões de pessoas no mundo hoje estão obesas ou sobrepeso. E ele estava dizendo algo que eu fiquei sim, assustada, que morrem mais pessoas por causa da obesidade, né, com doenças por causa da obesidade, do que pessoas com fome. A gente fala muito sobre pessoas que morrem com fome, sim, e na verdade estava dizendo isso, que pessoas que, por causa da obesidade, hipertensão, diabetes, né, problema cardíaco, sim. morrem muito mais pessoas com problemas cardíacos, com problemas por causa da obesidade, do que com fome. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas, isso é meio assustador. Eu fiquei assustada com essa estatística, porque as pessoas não têm consciência do que elas ingerem, ou a gente não tem, né, do que a gente come. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho para a gente como a gente pode ter esse autoconhecimento alimentar. Sim, isso é uma estatística verdadeira, porque quando se pensa em obesidade, sobrepeso, obesidade, geralmente as pessoas pensam nisso de forma isolada, né? Só que esquecem que essas questões trazem muitos inúmeros problemas de saúde, a maioria dos problemas de saúde existentes, né? Então, sobrepeso, obesidade estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de diabetes, de hipertensão, de diversos tipos de câncer, muitos problemas de saúde. Então, por isso que o número de mortes é tão elevado, porque geralmente as pessoas que morrem dessas doenças apresentam sobrepeso e obesidade. Então, é um dado muito alarmante mesmo. E, assim, hoje nós podemos perceber que a maioria da população apresenta, nem que for um sobrepeso, ela apresenta, e grande parte também, um nível de obesidade bem grande. Então, é um assunto realmente muito importante que as pessoas precisam abrir os olhos sobre isso. E sobre essa questão da consciência alimentar, isso é o que mais importa falando de alimentação. Por quê? Quando você não tem consciência do que você come, de como come, do quanto você come muito além do que deveria, você não faz escolhas corretas de alimentos, você come o que tiver pela frente, o que for mais prático, sem pensar muito sobre isso, não é verdade? Uhum. Então, qual é a questão mais importante? É analisar os alimentos que são consumidos diariamente. A questão alimentar, ela passou a ser algo muito corriqueiro, né? Muito banal. Então, as pessoas procuram o que é mais fácil, vão pelo que é mais gostoso, pelo paladar delas, e esquecem de pensar na questão de nutrientes, na questão de vitaminas, na questão de minerais, e apenas para satisfazer aquele momento ali, daquela vontade de comer. Então, assim como tudo na vida, nós temos que parar para refletir antes de agir, não é? E assim é com a alimentação também. Quando você para pensar sobre um determinado alimento, você consegue enxergar melhor se você realmente precisa comer aquilo ou não. E aí você aprende a diferenciar a fome da vontade de comer, que é o mais importante. Quando você para pensar, você percebe que 80% das vezes você come por vontade de comer e não por fome. E como que você pode diferenciar isso, né? Eu separei alguns tópicos aqui que eu não posso esquecer de falar. A fome, ela é uma coisa fisiológica, ela é aquela que te dá uma dor de cabeça, quando o estômago ronca, né? Então você sabe que está com fome mesmo. E se alguém chega para você com um prato de chuchu, você vai comer porque você está com fome. Então você aceita qualquer alimento para saciar aquela sua fome, é um desejo interno. Já a vontade de comer é totalmente diferente. A vontade é aquela coisa muito específica, por exemplo, ai, que vontade de comer uma pizza, ou que vontade de comer um chocolate. E se alguém te ofertar outra coisa, você não vai querer, porque não é aquilo que você deseja. E essa vontade, muitas vezes, é passageira. Só que se a gente não para analisar antes de comer, quando vê, já comeu. E isso é muito ruim para quem visa saúde, para quem visa emagrecimento, porque aí come e se arrepende depois. É o que mais acontece, porque depois de comer, lembra que não precisava ter comido aquilo, que aquilo não vai trazer benefício nenhum para a vida, né? Então, eu separei aqui 3 passos importantes para ajudar vocês a terem mais consciência alimentar, né?
O primeiro é comer apenas quando sentir fome. Então, muito se fala daquela questão de comer de 3 em 3 horas, né? Aposto que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Só que isso é um mito, já se sabe que isso é um mito hoje em dia. Nós temos que comer de acordo com a nossa fome. Por isso que quando um paciente, né, chega de primeira consulta, por exemplo, eu avalio toda a rotina alimentar dele, os horários comuns das refeições, que são o hábito da pessoa mesmo, e tento seguir por ali, e não impor uma alimentação de 3 em 3 horas, por exemplo, senão é isso que a pessoa faz. Porque nós temos que respeitar a fome e saber identificar se está com fome ou com vontade. E para isso tem que parar para analisar, né? O segundo passo é comer com atenção. Então, nada de comer com o telefone na mão, assistindo série, assistindo televisão. Por quê? Quando você não presta atenção no ato de comer, você come muito mais do que precisaria. Você não sente o sinal de saciedade. É aquela coisa de que está sentada numa mesa, de repente está distraída e quando vê você vai beliscando um pouquinho de cada coisa e já estando satisfeito e acaba comendo uma quantidade maior do que deveria, né? Então prestar atenção e separar o... Sim. A gente que é mãe, eu percebo muito isso, às vezes a mãe faz isso com a criança, Sim, porque a criança não quer comer, aí coloca agora, tem o celular, né, que é muito prático, e faz o aviãozinho lá e a criança não sabe, tá assim, né, tá de lado. Sim. Isso é muito perigoso, né, porque você pode dar mais perigoso. que a criança, ela precisa. Ela precisa. E a criança, dessa forma, ela nem sabe o que ela está comendo, né? Ela não conhece os alimentos, porque não está nem prestando a menor atenção naquilo que está vivenciando naquele momento. Então, vivenciar o momento da alimentação é de extrema importância para que você possa ter mais consciência da quantidade dos alimentos que você escolhe para comer. Aqui, desde que os meninos eram pequenos, aqui em casa eu tenho 2 meninos, né? A gente desliga a televisão, a gente come à mesa, todo mundo junto, porque é o momento da refeição, né? Porque tem famílias que um come no quarto, outro come na sala, vendo televisão, isso é muito prejudicial. Sim, e está se tornando cada vez mais comum, infelizmente, né? Infelizmente. E um terceiro passo, esse eu acho muito importante, bem bacana também, que eu vejo muito isso com os meus pacientes, que é perceber o efeito dos alimentos no seu corpo. Uma coisa que eu percebo muito é que o paciente, quando tem uma perda de peso legal, quando muda a alimentação, ele começa a ficar mais atento no que come, né? Porque ele está naquele processo ali de mudança alimentar e tal. Então eu ouço muitos relatos de pessoas que me falam assim, eu comi uma bobagem no final de semana, comi um pastel frito, depois aquilo me fez tanto mal, eu me senti tão mal. Então o corpo, ele dá sinais. Então se você está comendo e depois está se sentindo estufado, está se sentindo pesado, está se sentindo enjoado, é porque ou você fez escolhas alimentares ruins ou você comeu além da conta. Então o nosso corpo, ele sempre nos dá sinais, a gente tem que aprender a observar os sinais que ele nos dá. E um último passo, eu falei 3, mas eu vou falar 4, na verdade, que esse é importante. É uma frase que eu gosto muito, que é: emoção assumida não vira comida. Então, cuidar das nossas emoções é muito importante, porque eu vejo nos atendimentos que quando está tudo bem na vida do paciente, ele está na plenitude da vida, está tudo correndo bem, ele consegue seguir melhor um planejamento alimentar quando está tudo tranquilo. Porém, quando ele está passando por algum problema, né, que mexe com o psicológico dele, ou está mais triste, mais ansioso, mais nervoso ou estressado, qual que é a primeira coisa a ser feita? Comer mais. E isso interfere diretamente. Então, se vocês, né, que estão nos assistindo aqui agora, percebem que a situação atual da questão emocional de vocês não está legal, busquem ajuda. Busquem ajuda, porque senão o risco de descontar esses problemas na comida é muito grande. E às vezes a pessoa se culpa muito, né, por não conseguir emagrecer, por comer bobagens além da conta, e ela carrega aquela culpa em si, pensando que ela não consegue, que ela nunca vai conseguir, só que às vezes o problema está na questão psicológica, tem que cuidar dos sentimentos para que, estando tudo melhor, ela consiga fazer escolhas alimentares melhores também, né? Na verdade, para muitas pessoas, né, comida é uma fuga, né, o Gabriel? Sim. É uma fuga. Válvula de escape. Está estressada, ela come. Ela está triste, ela come. Ela está ansiosa, ela come.
Então a gente tem visto muito isso, a comida não por comer, como você falou, por necessidade, mas esse beliscar, essa necessidade constante de estar ingerindo alimentos, às vezes até calóricos ou com açúcar, né, que já gera Sim, mais prazer, né? É um assunto, exatamente. a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é uma Sim, fuga. Você fez uma live outro dia sobre isso com a Duda, né? E para quem sim, não sim. assistiu, vai lá, procura lá no IGTV da Gabriela falando sobre alimentação e ansiedade, né? Isso mesmo, exatamente. Foi bem esclarecedora. Fala bastante sobre essa questão do comer emocional. E algo assim, é muito interessante essa questão de cuidar do corpo, essa importância de a gente cuidar, que a gente vê no nosso meio cristão, a própria Bíblia fala sobre isso. A gente é formado de corpo, alma e espírito. E tem um texto que eu gosto muito que fala que nós temos que conservar íntegros e irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito até a vinda do Senhor. Então, a Bíblia fala da importância da gente cuidar do corpo. Porque a gente fala às vezes de cuidar do espírito, da alma e esquece do corpo. Exatamente. E um não vive sem o outro. Exatamente, é um conjunto, né? Então nós precisamos. Mas o que eu percebo também, Gabriela, é que às vezes a questão que você estava falando de selecionar os alimentos, a praticidade, hoje a gente tem vivido um tempo de muita correria. Então essa praticidade, como você falou, a gente acaba escolhendo o alimento errado. Você chega correndo, vai comer o que tem na geladeira. Assim, questão de planejamento também é muito importante, né, nesse Com processo. Né? certeza. É fundamental, porque imagine uma pessoa que chega do trabalho, ela tem 1 hora para preparar o almoço e almoçar. O que acaba sendo mais fácil? Fazer uma fritura, um arroz, um feijão e só, e é isso, que é o mais rápido, é o que dá tempo mesmo, né? Então, pensando na questão de planejamento, isso facilita demais a vida. Se você consegue deixar alimentos pré-preparados, ou já prontos e congelados, ou aqueles legumes já cozidos num potinho, né, para serem utilizados ao longo da semana, isso facilita muito a vida, né? E é animador, porque você vai chegar em casa e já tem os alimentos saudáveis prontos, então facilita bastante, com certeza. Aí você não recorre ao miojo, por exemplo, que em 3 minutos está pronto. É verdade. Agora tem até picado, eu não sei se perde os nutrientes, mas Sim, não, é uma opção válida. é porque eu amei, porque é igual, esses alimentos igual vagem, que é ruim de picar, você vai lá, couve, você compra no dia, eu sempre olho a data, né? Compro com a data do dia, e é prático, que você tem sempre à mão, né? Com certeza. Só que eu percebo também que às vezes a gente cai muito no engano da mídia, né? Propaganda. Eu me lembro, você não vai lembrar que eu sou mais velha que você é mais novinha que eu. Mas quando eu era nova, mais novinha, e a gente era criança, tinha uma propaganda que dava muito assim, compre batom, seu filho merece batom. Aquilo, batom Como da assim? garoto, né? E aquilo ficava na Sim, nossa cabeça, propaganda de refrigerante, né? Naquele dia ensolarado, aí aquela Coca-Cola gelada abrindo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a mídia, porque a mídia, a com propaganda, certeza. Com né, ela nos certeza. leva a ter. Com certeza. E é assim que as pessoas se enganam comprando alimentos. E assim, até tem uma mídia muito grande para os alimentos não saudáveis mesmo, né? Como o refrigerante, como o batom, como você disse. E tem uma mídia muito grande para os falsos saudáveis também, né? Que eu costumo dizer, quanto mais promessa no alimento, pior ele é. Por quê? Se ele diz que ele é muito light, muito fitness, muito 100% saudável, que ele é zero isso, zero aquilo outro, provavelmente ele não é um alimento saudável de verdade. Até porque alimento saudável não precisa de tanta apelação assim, né? Ninguém nunca viu escrito numa abóbora, numa couve, que ela é zero isso, zero aquilo. Ela é só um alimento íntegro, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre nossa saúde intestinal. Eu acho um assunto muito interessante. Sim. E eu queria que você falasse como que a nossa saúde intestinal ela interfere na nossa vida. Olha, pessoal, essa é uma pergunta muito legal, porque eu vejo que muitas pessoas não têm a menor ideia do quanto que a saúde intestinal afeta a saúde como um todo. Nós podemos dizer que isso, né, isso já está mais que comprovado, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tem uma ligação direta entre os dois, e uma ligação direta com a saúde também. E eu vejo muito no consultório, essa é uma das perguntas, né, quando é um paciente de primeira consulta, principalmente, como é o seu funcionamento intestinal?
E aí a resposta muitas vezes é a seguinte: ah, meu intestino não funciona, eu vou ao banheiro a cada uma vez na semana ou a cada 15 dias, mas isso é normal, porque eu sempre fui assim. Essa resposta chega a doer meu coração, porque isso não é normal nunca, isso é uma coisa que é uma prioridade de ser tratada. Por quê? O mau funcionamento intestinal, e isso está relacionado com constipação, né, períodos de constipação, onde a pessoa realmente não vai ao banheiro, ou períodos com o intestino muito solto, ou excesso de gases, ou aquele abdômen que está sempre inchado, quando a pessoa fica sempre estufado, né, quando a pessoa come qualquer coisa. Isso tudo são coisas relacionadas ao mau funcionamento intestinal. E isso está relacionado ao desenvolvimento de muitas doenças, até como depressão, diversos tipos de câncer, diabetes. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? É uma coisa que tem que ser tratada. O intestino que não funciona bem, que não é regular, tem que ser observado, porque não é saudável de forma alguma. E eu separei aqui para falar com vocês o que causa, né, esses problemas intestinais, essa desregulação do funcionamento intestinal. O estresse, o uso de antibióticos, medicamentos antibióticos, a má alimentação, principalmente com alimentos industrializados, gorduras trans, açúcar em excesso, alteração do sono influencia na questão intestinal. Olha só que interessante, né? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas sabe-se que o que mais influencia mesmo é a dieta. E o que é pior são as dietas ricas em alimentos industrializados. Eu separei aqui uma imagem, deixa eu ver se eu consigo mostrá-la para vocês, que eu achei muito interessante e bem explicativo. Desativar os comentários um pouquinho, para ver se vai aparecer. Tá bom. Isso, pode mostrar. Olha só. Deixa eu ver. Tá dando para ver? Acho que tá, né? Tá legal. Tá. Não sei se dá para ler o texto, mas aqui esse lado de cá é uma mucosa intestinal saudável, certo? Tá vendo que tá tudo bonitinho, tá tudo fechadinho. Isso aqui quer dizer que a pessoa tem mais bactérias saudáveis no organismo do que bactérias ruins. Quando a coisa não está funcionando bem, é porque ela tem mais bactérias ruins do que bactérias boas no organismo. E aí, quando esse número de bactérias ruins é maior do que as boas, acontece essa parte aqui, que a barreira intestinal está toda destruída, como vocês podem ver. Está vendo? Várias bactérias ruins aqui, totalmente diferente da outra imagem, correto? E o que isso ocasiona? Opa, só um minutinho que desligou minha luz aqui. O que isso pode ocasionar? Quando acontece dessas bactérias negativas, né, gram-negativas, que a gente chama, que são as bactérias ruins, estarem em maior número, todos os alimentos que trazem com eles substâncias ruins passam pela barreira intestinal e entram no nosso organismo, são absorvidas mais rapidamente, e é daí que vem as doenças, entendeu? Então, o importante é manter essa barreira intestinal saudável. E como que a gente faz isso? Com o consumo de alimentos ricos em fibras, que são as frutas, legumes, verduras, aveia, farelo de aveia, semente de chia, todos esses são alimentos ricos em fibras. Um consumo adequado de água, um bom funcionamento intestinal, né? Porque se o seu intestino não funciona, você tem que buscar ajuda. Geralmente é um acompanhamento nutricional mesmo que resolve isso. E principalmente evitar os alimentos industrializados para conservar essa barreira intestinal saudável e evitar inúmeras doenças. Como eu falei, até mesmo a depressão está ligada com o funcionamento intestinal inadequado. É muito interessante essa questão do intestino, Sim. Porque ele interfere em tudo na nossa vida, né? A questão do humor, da pele, do cabelo. Sim, com certeza. Vai muito além do que a gente pensa, né? Sim. E, assim, dá mais casos em mulher do que em homem? É mais comum em mulheres do que em homens, sim. E você mencionou aí uma questão muito importante, que é a questão do humor. No nosso cérebro é produzida serotonina, né, no nosso sistema nervoso central, que é o neurotransmissor relacionado com o humor, com o sono, e ele é muito importante para estarmos bem. Só que no nosso intestino também é produzida grande parte dessa serotonina. Então pensa comigo, se você tem um intestino doente... É produzido no intestino? Também, no intestino e no sistema nervoso central. Então imagina, se você tem É por isso até a ligação com a depressão.
entendeu? Porque o Entendi. intestino doente vai ter uma péssima produção de serotonina e aí que está relacionado com a questão da depressão. Então, gente, o bom funcionamento intestinal é tudo na vida de vocês. Se vocês têm algum problema relacionado a isso ou conhecem alguém, não pensem que isso é uma coisa normal, que é do organismo de vocês ou que já é da família. Isso precisa ser resolvido para prevenir doenças, na verdade. Quando a pessoa deve procurar uma ajuda de uma nutricionista ou de um gastro, Gabriela? Olha, quando ela começa a perceber que ao longo de um mês, por exemplo, o funcionamento intestinal começou a ficar ruim. Se está pulando mais de um dia, isso já é considerado ruim. Ele deve ser, o funcionamento intestinal deve ser corretinho diariamente, entendeu? Ok. Eu separei umas perguntinhas aqui práticas, né? Que as Sim, mulheres gostam bastante. E eu queria que sim, você falasse um pouquinho. E a primeira perguntinha que ok. eu separei aqui dessa mais prática do nosso dia a dia, né? Sobre jantar. Se jantar engorda, qual que é melhor? Jantar ou lanchar? É a Eis grande a questão aí. questão. Olha só, essa é uma pergunta muito comum mesmo. E assim, eu vejo que pessoas chegam no consultório já me relatando que pararam de jantar por conta própria. E aí eu ouço muito: parei de jantar e até agora não emagreci nada. Por quê? Eu fiz uma publicação até falando sobre isso, depois quem quiser dar uma conferidinha lá no meu Instagram, que é a seguinte: comparando as calorias de um jantar e as calorias de um lanche que não foi feito corretamente. Então, por exemplo, o que fala nessa postagem é o seguinte: muitas vezes a pessoa troca um pratinho de comida por um lanche com iogurte e biscoitos. E aí ela não sabe que esse iogurte, que não é saudável na maioria das vezes, e esse biscoito, que também não é saudável, tem mais calorias do que um pratinho de comida com arroz, feijão, legumes, verduras e uma proteína. Então, essa questão de jantar ou lanchar vai depender do que a pessoa gosta de fazer. O que eu mais tenho visto é que as pessoas estão preferindo lanchar. Então, é uma opção válida. Quando esse lanche é feito de uma forma saudável, por exemplo, uma omelete, uma crepioca, uma tapioca recheada de ovos, ou um sanduíche saudável, ou um iogurte legal com alguma fibra dentro. Que Esses são lanches bons. que é esse sanduíche saudável pra gente? Sanduíche saudável, olha. Ele é Vamos feito lá. com pão que seja integral de verdade, né? Não vale aqueles pães fajutos que são vendidos por aí. Um pão 100% integral, acrescido de uma fonte de proteína, que pode ser atum, pode ser ovos, pode ser frango desfiado, pode ser uma pasta de grão de bico, que é uma fonte de proteína legal, e adicionado de alguma fonte de minerais e vitaminas, como alface, tomate, folhas de forma geral, né? Esse é um sanduíche saudável, simples e prático, né? O peito de peru, presunto, não, nem o magro. Ih, Não, gente, tirou. Porque a gente se engana muito. Ah, vou botar um peito de engana peru que é muito, mais engana leve. muito. Não, esses alimentos estão inclusive relacionados com aquela questão daquela imagem que eu mostrei do intestino agora, gerando toda aquela destruição da barreira intestinal, entendeu? E você até falou isso num vídeo seu também. O que a gente pode fazer com aquela vontade que dá na gente de beliscar à noite? Eu percebo assim, pelo menos aqui em casa, durante o dia a gente toca bem, almoça, normal, Sim, toma um café da tarde, mas vai chegando à noite, começa a dar uma sensação, uma vontade de beliscar alguma coisa, principalmente se a gente ficar na frente da televisão. sim, E o que a gente sim. faz com essa vontade que dá de beliscar? Já passou o horário do jantar, do lanche? O que a gente faz? Olha, isso pode estar acontecendo principalmente porque talvez o jantar e o lanche anterior da tarde não foi suficiente para causar uma boa saciedade, entendeu? Então, a refeição que pode ser melhorada é a do lanche da tarde. Fazer um lanche da tarde mais completo vai te fazer ter menos fome nesse horário da ceia à noite. Mas dá para inserir algumas coisas também, se não for possível controlar, né? Por exemplo, uma pipoquinha é uma opção saudável, um chocolate com 70% de cacau, um chá, um queijo picadinho, todas essas são opções de belisquetes saudáveis, caso realmente não dê para controlar a vontade de beliscar alguma coisa. A gente come muita pipoca aqui em casa, né? Porque Pipoca é uma boa. só não pode com a manteiga, né? Meu Deus, com a manteiga. Não pode com a Olha, manteiga. pode fazer com a Pode. manteiga sim, é uma Ai, que boa. bom. Uhum. Só não Boa vale pipoca de notícia. micro-ondas, porque eu vou Não, mostrar não. uma coisa que para vocês daqui a pouco que vocês vão ficar
impactadas com a Não, pipoca. ninguém gosta de pipoca de micro-ondas aqui em casa, a gente estoura Que pipoca bom, mesmo. que bom. E esse horário desse jantar e dessa ceia aí? Qual o Então, horário melhor? o horário, o quanto mais cedo, melhor. Então, se for possível, né, realizar um lanche da tarde por volta de 4, 5 horas, um jantar ou lanche até umas 7 horas, 7:30 da noite, e a ceia no máximo 8:30 até 9 horas, esses são os melhores horários, salvo quando a pessoa, por motivos de trabalho, né, por motivos da rotina mesmo, não consegue realizar dessa forma, mas se for possível se organizar para comer o mais cedo possível, é melhor. A mulherada tá aqui festejando que pode a pipoca com Viu, manteiga. gente? A manteiga pode. Porque a pipoca que a gente faz e sem nada fica sem sabor, né? Sim, pode ser com azeite também. Ah, outra coisa que eu quero te perguntar. Como que a gente lida com a vontade de comer doce? Você estava falando aí que pode um chocolate, pode comer um Sim, chocolate todo dia, um docinho todo sim. dia? Sim, já está comprovado que o consumo de chocolate, gente, quando eu falo chocolate, chocolate de verdade, tá? Não é aquela massa de açúcar e gordura que vem por aí chamando de chocolate. É um chocolate com pelo menos 60% de cacau. Se tiver 60% já tá legal. E se for acima disso, né, 70, 85%, melhor ainda. Já está comprovado que o consumo de até 40 gramas por dia desse tipo de chocolate é benéfico, inclusive para a saúde cardiovascular. Então, olha só, a gente une o útil ao agradável, né? Ótimo. Só que se essa vontade de doces não passa, mesmo consumindo um chocolate, mesmo inserindo, por exemplo, uma preparação de uma banana com canela, que também auxilia na vontade de doces, de um chazinho de erva doce, que também auxilia na vontade de doces. Se vocês percebem que é algo assim muito fora do controle, é ideal que seja avaliadas duas coisas. Primeiro, será que isso não é vontade de comer, aquela fome emocional que a gente está falando? E o doce está servindo como um acalento, né? Está servindo como uma válvula de escape? Isso é um caso a se pensar. E segundo, será que não há algum problema escondido nisso aí? Por quê? Quando há uma alteração em exames laboratoriais, como por exemplo uma elevação da insulina, é muito comum que haja essa vontade exacerbada do consumo de doces. A vontade é normal, principalmente em nós mulheres, né? Principalmente no período de TPM e tal. Só que quando isso está fugindo do normal, algo assim que a pessoa sente vontade de comer uma caixa de bombom inteira, tem que investigar se não tem algum problema associado, porque aí já fugiu da normalidade mesmo. Uhum. O açúcar, né? A gente fala muito mal do sal, né, Gabriel? Sim, Mas na verdade sim, o açúcar é tão prejudicial quanto o sal. sim. Na verdade, Eliane, o sal ele é prejudicial vindo dos alimentos industrializados. Por exemplo, vindo dos biscoitos salgados, vindo de salgadinhos, né? O sódio do nugget, de uma salsicha, aí sim realmente é um problema sério. O sal de adição que a gente usa para tempero dos alimentos, ele já não é um problema tão grande, porque é uma quantidade bem menor. Então, pelo meu ponto de vista, né, o açúcar é um problema muito maior, na verdade, porque acaba se tornando um vício mesmo, né? E aí as pessoas têm duas opções, ou tentam tirar isso de uma vez, cortar mesmo da alimentação, ou então ir diminuindo aos poucos, fazendo essa troca, por exemplo, por um chocolate mais amargo, trocando o açúcar por um adoçante saudável, que não é qualquer adoçante, lembrem-se sempre disso. Muitas vezes a pessoa faz uma troca que é 6 por meia dúzia, né? Troca o açúcar por um adoçante ruim. Então, existem os adoçantes que são saudáveis, anotem aí, que são o xilitol, anota aí, xilitol, estévia, eritritol e talmatina. Esses quatro são saudáveis porque são naturais. Agora, zero cal, sucralose, nada disso. É trocar 6 por meia dúzia, por quê? Além de aumentarem a vontade de consumir doces, eles são pró-inflamatórios e causam aquela destruição da barreira intestinal que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, entendeu? Muito legal isso, porque senão a gente faz uma troca errada
ter uma você vai, troca errada. às vezes, até ser pior, né? Até se, exatamente. Eu queria que você falasse rapidinho, porque eu quero para a última pergunta, que é muito interessante, mas eu queria que você falasse, desse Sim, umas dicas para gente sobre TPM e menopausa, sobre sim, alimentos para auxiliar a gente nesse período que a gente fica meio que fora de si, né? A gente sim. fica com a questão hormonal um pouco aflorada, às vezes enxaqueca, cólica, quem está na menopausa, aquele calorão, alguns Sim. alimentos que prejudicam ou que podem ajudar a diminuir esses sintomas. A TPM é algo considerado normal devido às alterações hormonais que acontecem nesse período, né? Então, essa elevação de alguns hormônios e a diminuição de outros pode acarretar em alguns sintomas que são os sintomas chatinhos da TPM mesmo. Porém, vocês precisam avaliar se isso não está sendo algo também fora do normal, porque se te impede de ter convívio social, se te impede de sair de casa, se afeta teu relacionamento, tem que buscar ajuda com um bom ginecologista, né, com um psicólogo, para tratar isso, porque não é considerado normal mais. Porém, se a sua TPM é aquela que viu comercial e chorou, né, porque tá emotiva, ou tá estressadinha demais, aquele estresse que a gente acorda se achando chata, né? A gente já sabe que a gente tá chata consigo mesmo, Nem a com gente os está se outros. aguentando, né? Nem a gente está se aguentando, exatamente. Isso é uma coisa mais comum. E isso pode ser aliviado com alguns alimentos. O que eu mais indico é o chocolate, com certeza, porque une o útil ao agradável. Ele aumenta a Que produção de bom ouvir serotonina. isso. Sim, sim. Que bom, Ele né? aumenta a produção de serotonina, né? Que é o neurotransmissor responsável pelo bom humor, então é muito legal. Muitas pessoas se beneficiam da retirada da cafeína durante o período da TPM, então dá um tempinho no consumo de café, né? Substitui por um chá, É por outro exemplo, desafio, né? é outro desafio. Mas eu vejo muitos relatos, né? Isso já está claro na literatura, e vejo relatos de pacientes que obtiveram melhora mesmo com a suspensão do café nesse período, sabe? Não para sempre, mas pelo menos durante o período da TPM. Chá de melissa é muito legal para acalmar os ânimos. É um dos chás que eu mais indico para a questão do estresse, né, desse momento. Kiwi, a fruta kiwi é bem legal, Legal. interessante, né? O kiwi ajuda. A quantidade são 2 unidades por dia. Existem alguns suplementos, por exemplo, como o óleo de prímula, que ajudam bastante nos sintomas também. Só que esse é interessante que tem uma indicação do médico ou nutricionista devido à dosagem, né? Mas é um suplemento que ajuda bastante também. Farelo de aveia e banana, então pode até se combinar os dois, né? Que é uma combinação interessante, também ajuda a amenizar os sintomas. E Pode germe colocar de mel? trigo. Pode Pode colocar mel? colocar um fiozinho? Pode sim. Um fiozinho, gente. Sim, um fiozinho, gente, não é uma colher de sopa, tá? Ó, a pastora Marileia tá falando, café é vida, gente. Eu também amo Pois café. é. Gosto Não, muito de café. sim. É uma questão da retirada temporária mesmo para avaliar a melhora dos sintomas, sabe? E o que deve ser evitado? Alimentos que causam aquele prazer momentâneo e depois fazem aquela sensação, é o efeito rebote, né? É o açúcar. Você come uma grande quantidade de açúcar e aí logo em seguida tem aquela felicidade rápida, né? Só que quando a sua glicemia baixa novamente, vem todo aquele sentimento ruim novamente, o que te faz comer mais açúcar de novo. Então, isso deve ser evitado no período da TPM, tá bom? E a menopausa, né, que eu queria falar um pouquinho também. A menopausa é um período muito importante, assim, na vida da mulher, tem muitas alterações também. Esse óleo de prímula que eu falei também pode ajudar muito nos sintomas como os calorões, né? Tá todo mundo com frio, a mulher tá lá morrendo de calor, parece que tá na praia, né? Então ele ajuda bastante. O chá de melissa também é excelente para auxiliar nas oscilações hormonais, de humor que acontecem nesse período também. O Chá de consumo de amora também? linhaça, chá de amora e o consumo de linhaça, era os que eu ia indicar mesmo. O consumo da linhaça dourada e o chá de amora são legais para menopausa. Joia. E eu queria que você falasse, a gente tem um tempinho ainda, por último, eu deixei, que eu acho muito interessante, você acho que já falou numa live sua, sobre a quantidade de açúcar e óleo nos alimentos. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem uma live Sim. só sobre
TPM, né? Quem tá aqui, Sim, pode lá depois assistir. Não sei se tem de menopausa sim. também. Se eu não me engano, nessa live foi falado um pouco sobre menopausa também. Ok. Vai lá no Hum, Instagram da Gabriela que você vai achar lá mais dicas lá. Então, que Isso você falasse um aí. pouquinho agora sobre a quantidade de açúcar e óleo contido em alguns alimentos, que a gente às vezes desconhece a quantidade que tem, né? Esse é aquele momento que vocês vão ficar assim, porque realmente eu separei algumas coisas aqui que eu gosto de mostrar, porque eu penso que visualmente é mais Vou te fácil de comentar. compreender, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar sobre um que eu já tinha citado agora há pouco, então eu vou começar sobre ele. Essa aqui, gente, é a quantidade de óleo em 2 xícaras, né? Xícaras assim, xícaras normais pequenas, em Uhum. 2 xícaras de pipoca de micro-ondas. Nossa. Conseguem visualizar bem? Uhum. Então, essa é a quantidade de óleo presente. Por isso que a pipoca é um ótimo alimento, mas já a pipoca de micro-ondas não, porque imagina, né? Isso aqui não é nem no pacote inteiro, é em 2 xícaras só. Então imagina quem senta na frente da televisão e come o pacote todinho da pipoca de micro-ondas está ingerindo mais ou menos umas 4 vezes essa quantidade aqui de óleo, que é gordura vegetal hidrogenada. É o pior tipo de óleo para a nossa saúde, o pior tipo de gordura, né? Que piora processo inflamatório, piora questões de artrite, artrose, as dores no corpo, está relacionado com tudo isso, o consumo desse alimento aqui. E não parece, né? Ela fica Não. mais gordurosa, mas não parece que é tanto assim. Uhum. E essas informações que eu vou mostrar para vocês, isso foi tudo pesado mesmo, direitinho, para que pudesse trazer uma informação realmente, sabe, verdadeira mesmo. Uhum. Esse aqui é uma coisa que o pessoal gosta muito também. Deixa eu só pegar aqui. Que é o biscoito de maisena. Uhum. Deixa eu só abrir aqui. 7 unidades de biscoito de maisena contém essa quantidade aqui de açúcar. Meu Deus. Meu filho comia muito biscoito de maisena e eu achava que era saudável. Aí a criança Sim, fica agitada, a gente não sabe por quê, né? exatamente. E o consumo de açúcar em crianças está muito relacionado com isso, com hiperatividade, né? Então, olha só, gente, 7 biscoitinhos, que é uma coisa muito Só fácil de comer, sete. né? Só Só sete. 7. Nossa, muito. Colocar aqui no vermelho que destaca Uhum. melhor. Mas é uma Muito. quantidade absurda, porque se a pessoa parar para tomar um cafezinho, com a xícara de café que a mulherada ama aí, come um pacote de biscoito, meio pacote desse pelo menos tranquilamente, não é verdade? Uhum. Então, gente, às vezes a pessoa pensa assim, eu não sei por que que eu não emagreço, eu não sei por que que a minha saúde está ruim. Eu só como um biscoitinho, não é nada demais. Será que não é nada demais? Né? A É gente uma escuta muito quantidade falar assim, muito grande. eu como biscoito, água e sal. Creme crack, água e sal. Tão ruim quanto. Pensa comigo, eu fiz até uma publicação assim: misturem água com sal. Vai virar biscoito? Nunca. Nunca. Uma propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Tem tudo ali menos só água e sal. A Uhum. composição do biscoito creme cracker é muito ruim. Por quê? 4 unidades dele equivalem a consumir um pão francês. Só que com muito mais gordura hidrogenada, que é essa mesma aqui da pipoquinha que eu mostrei, entendeu? É Então, melhor assim, então, os é biscoitos. melhor então, em vez de comer biscoito creme crack, comer um pão francês. Sim, sim, é melhor. Entre um ou outro é melhor comer um pão francês, tá? Melhor comer o integral, né, gente? É, sim. Ai, ai. Agora eu vou falar sobre um aqui que nós falamos há pouco também. Eu falei muito sobre o chocolate, né? Seria interessante ele entrar na alimentação de quem gosta, porque é totalmente válido, é saudável, o chocolate mais amargo. E aí eu trouxe aqui a informação para vocês do chocolate ao leite, né? O chocolate comum, que é o que a maioria prefere, na verdade, né? Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. Depois eu quero ver nos comentários se teve alguém que já comeu uma barra de chocolate aí sozinho.
Que às vezes na Meu TPM Deus. isso Quem vai acontece, né? se entregar? Quem vai se entregar? Ó, deixa eu só ver qual é a quantidade dessa. Beleza. 5 quadradinhos de um chocolate. Esse que eu peguei foi aquele Nestlé, aquele clássico, né, vermelhinho da Nestlé. Então, 5 quadradinhos tem essa quantidade aqui de açúcar. Nossa. Todas as vezes que a gente for comer agora uma barra, a gente vai pensar Vocês nisso, vão né? lembrar de mim. Nossa, muito É açúcar. muita coisa, né? É muita E coisa. aí, E e aí, é interessante porque às vezes a gente tem vontade de comer à noite, quando tá com TPM, vendo televisão. Eu já sim, percebi, se eu comer à noite, eu perco o sono. E a gente não sabe por que sim, perde o sono. O sim. açúcar, E né, no açúcar é organismo. estimulante, né? Exatamente, exatamente. E aí, gente, é uma quantidade grande, por quê? Soma isso à noite. E aí à tarde você comeu um biscoito. E aí de Uhum. manhã você tomou um Nescau. Eu queria falar também sobre uma bebida, já que eu falei do Nescau, eu falei disso na outra live, por isso que eu não coloquei aqui, porque senão às vezes as pessoas já viram na outra e ia ficar repetitivo, mas essa é uma informação que eu queria passar. Sobre a Coca-Cola. Em uma lata de Coca-Cola tem um tubete desse cheio de açúcar. Ele vai, na outra live que eu fiz, eu mostrei ele cheio até aqui em cima. Então, é em uma lata, né, de 350 ml. É muita coisa. Pensem quanto que isso é É, a prejudicial para a pessoa saúde, compra. né? Assim, eu e meu esposo já vamos fazer 7 anos que a gente não toma refrigerante. Sim, Então, que bom, graças a Deus, a gente não toma refrigerante, não toma açúcar no café, porque o nosso que paladar bom. também, né, Gabriel? Nosso paladar vai acostumando. Eu tomava muito açúcar no café. 3 colheres Sim. no café de açúcar. E aí eu fui diminuindo aos poucos, fui para duas, fui para uma, agora tomo café com leite sem açúcar. Então, assim, E acho tudo que questão de hábito, né? isso aí, se permitir também experimentar, né? Com certeza. Desacostumar esses maus hábitos. E o refrigerante é Sim, um mau com hábito. certeza. Infelizmente, ainda não consegui tirar dos meninos. Mas eu Mas evito é comprar em possível. casa, eu evito comprar para conscientizá-los. A gente toma água, toma suco, porque Sim. eu substituí na época, 6 anos atrás, por água com gás para conseguir parar de tomar. É E uma foi a melhor boa. coisa que eu fiz na minha vida foi tirar o refrigerante, né? Então, assim, a Sim. pessoa não percebe a quantidade de açúcar que está ingerindo, né? Eu tenho um paciente, ele perdeu 47 quilos. E o maior problema dele que levou a esse ganho de peso foi o refrigerante. Então, quando a gente conseguiu fazer essa retirada, claro que teve todas as outras mudanças alimentares, mas eu digo que a retirada do refrigerante foi 50% responsável por esse emagrecimento de 47 quilos, entendeu? Então Uhum. faz toda a diferença mesmo. E às vezes as pessoas pensam, ah, então eu vou trocar o refrigerante por um chamate. Esse Não, aqui é a quantidade de açúcar num copo de chamate. Então, nossa. beba água com gás, beba suco natural, mas evitem os produtos industrializados, porque também é bastante coisa, né? E Muito. mais um aqui que eu queria mostrar, esse vai ser muito válido para quem tem crianças em casa. Essa aqui é a quantidade de óleo que contém em meio pacote daquele biscoito Fandangos, que a maioria das crianças gosta, né? Ó, Nossa, muito óleo. meio pacote, né? E geralmente a criança come o Meio pacote pacote. inteiro. Uhum. Então você E agora ainda tem duplica uns isso pacotão desse aqui. tamanho ainda, né? Tem uns pacotes Sim, maiores. Na nossa sim, época só desse tinha assim, tamanho. agora tem desse tamanho. Sim, não contentes com o tamanho normal, eles fizeram um pacote tamanho família, que às vezes a criança come sozinha, né? Então, olha só. E não é só criança, né? Na Não. verdade, muitos adultos gostam também. Eu tenho pacientes que amam esse tipo de É salgadinhos. qualquer salgadinho, né? O Cheetos, o Sim, baconzitos, sim, qualquer um deles, né? sim. Na outra live eu falei sobre a Ruffles e é basicamente essa quantidade aqui também. Nossa, muito. É muita coisa, né? E assim, eu acho que quando a gente vê a quantidade que está ingerindo, tem essa visualização, eu acho legal, para ter um pouco mais de consciência também, né? Porque uma coisa é eu dizer aqui, gente, por favor, não comam, faz mal para a saúde de vocês. Outra coisa é vocês estarem vendo o que estão consumindo, né? Então, Ô, esses Gabriela, foram os alimentos. e no Nescau? Você tem uma noção do Nescau para falar pra Sim, gente? Porque sim, eu vejo muitas mães fazendo mamadeira de sim. Nescau, né? Para Esse foi falado na outra live também, porém a quantidade é bem próxima a essa aqui. E aí a medida foi 2 colheres de sopa que eu usei na live, né? É isso aqui.
Por quê? 85% do Nescau é açúcar, entendeu? Então, é isso. A criança, ela não precisa disso, gente. Eu tenho um sobrinho que é, né, pequeno, e desde sempre eu pedi para minha irmã, porque pensem, né, gente, eu ter uma irmã nutricionista, como que pega no pé, tadinha? Ela sofre comigo. E ela conseguiu fazer a inserção do cacau em pó no lugar do Nescau. E ele se acostumou, ele toma até hoje tranquilamente. Então é possível, sabe? Vocês precisam entender que são vocês que escolhem os alimentos que os filhos vão consumir. Então tentem fazer as melhores escolhas possíveis, né? É tudo questão de hábito, né? A gente se Sim, adapta, né? com Claro, certeza. claro que Com leva um certeza. tempo, né? É igual a questão Sim, do café. Eu li que tinha que experimentar 10 vezes, acho, sim, na época, sim, sem açúcar para sim. você acostumar. E eu ficava tão... Geralmente, sim, geralmente o tempo de adaptação é esse mesmo, uns 10 dias. São 10 dias de cara feia, tá, gente? Eu sou realista, eu falo a verdade. São 10 dias que você vai tomar assim, sabe? Mas depois você não consegue mais tomar um doce porque você só sente o gosto do açúcar, entendeu? Acho interessante, a Fernanda botou ali, a Fernanda Bittencourt, como a gente consome gordura e açúcar sem perceber. Aí você faz uma dieta, né? Você come, pensa que está comendo de uma maneira saudável, Exatamente. na verdade a gente está se sabotando com outras coisas, né, ô, Gabriela? Com certeza. Olha, Eliane, é muito difícil uma pessoa fazer uma alimentação corretinha, uma dieta certinha e não ver resultados, sabe? Geralmente, o que acontece são esses pequenos erros aí, sabe? A pessoa acha que está fazendo certo, aí vai lá, belisca o biscoitinho, aí vai lá, toma um copinho de mate, aí vai lá, come uma pipoquinha e acha que não é nada demais, mas no final das contas atrapalha muito, né? E uma última perguntinha, rapidinho, para a gente estar terminando, que eu me lembrei Sim. agora, sobre o dia do lixo. Uma pessoa que está fazendo uma dieta ou uma reeducação alimentar, tem essa questão do dia do lixo ou não tem? Como funciona isso? Olha, a meu ver, não tem. Por quê? Vou explicar para vocês. Eu penso que dia do lixo é muito estranho falar assim dos alimentos, né? Eu acho muito feio, porque o alimento, por pior que ele seja, por pior que tenha essa quantidade toda de óleo e açúcar, é estranho chamar ele assim. E também, quando a gente pensa em dia do lixo, parece que a semana toda foi um sofrimento, que você comeu tudo que você não gostava, tá sofrendo pra caramba, e aí você só tem um dia na semana para ser feliz. Não é para ser assim, né? Porque se for assim, a pessoa não consegue manter isso por muito tempo. O que eu gosto de, né, meus pacientes sabem muito bem disso, que o que eu gosto de conversar sempre é o dia da exceção alimentar, sabe? Se você sabe que você gosta de uma pizza, por exemplo, e tiver essa exceção no final de semana, não é isso que vai te prejudicar se ao longo da semana você conseguiu seguir corretamente uma alimentação legal. E também não vai ser, por exemplo, o sábado todo comendo bobagem, porque senão você comeu a semana inteira bem, chega no sábado de manhã, você já come um X-Bacon de café da manhã, e isso vai influenciar muito no resultado, né, para a saúde e para o emagrecimento também. Então tem que haver um equilíbrio, né, de pelo menos 80% do tempo comendo bem, de forma saudável, e 20% que são as exceções alimentares. Ótimo, já até anotei. Vamos trocar então essa linguagem. Não vamos falar mais. Isso aí. Vamos falar dia da exceção alimentar. Isso E, aí, muito bonito. e até nessas saídas, né, Gabriela? Semana passada, né, nós fomos sair para comemorar a aniversário de casamento. E aí ficamos pensando, o que nós vamos comer? Porque a gente está uma reeducação alimentar aqui em casa. A gente optou por comer carne, que é menos mal, Joia, né, do que comer. joia. A gente foi comer petisco, mas a gente foi comeu mais carne, porque frango, Sim, peixe, do que ficar comendo sim, massa, né, o tempo com todo. certeza. Foi uma ótima escolha, com Ah, que certeza. bom. Quero deixar você dar suas considerações finais. A gente está quase terminando o tempo. Pena. Passa rápido, Já né? passa muito Poxa. rápido. As mulheres são cheias de perguntas aqui, né? Cheias de perguntas, mas eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada
por ter aberto aí sua agenda para estar com a gente. Deus abençoe sua vida. Continue te usando aí para abençoar tantas pessoas, né, para cuidar da saúde. Isso é tão importante, né, o cuidado da gente com o nosso corpo. Melhora em todos os Uhum. aspectos, né? Melhora a nossa autoestima, melhora as nossas emoções. Então, assim, que Deus te abençoe e continue te usando. E você pode falar aí mais alguma coisa que você queira falar, suas considerações finais aí. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar aqui com você. Foi um prazer. Nossa conversa fluiu tão bem que passou até rápido demais, né? Verdade. Gostaria de agradecer a todos aí que nos assistiram. Muito obrigada pela participação, pelos comentários. Estou vendo pessoas aqui da minha família, minha irmã, que eu falei, meu sobrinho está falando que o santo de casa faz milagre, sim. Fez mesmo. E eu gostaria de deixar um beijo para vocês. Muito obrigada por terem disponibilizado 1 hora do tempo de vocês para nos assistir, para ter acesso a essas informações. Espero que tenha sido muito útil para a vida de vocês e que vocês realmente tenham aprendido bastante e agora é colocar em prática, né? É verdade. Quem não segue a Gabriela, segue a Gabriela lá. Tem muito conteúdo bacana, né? Toda semana eu fico acompanhando, né? As dicas. Algo que você falou muito, muito interessante sobre o leitinho outro dia, eu amei, porque eu gosto muito de leitinho. Sim, a E me, e me maioria das aj- pessoas gostam, né? e me ajudou no processo de tirar o açúcar do café. Tomava café com Sim, leitinho. Então, assim, muito conteúdo bacana, Gabriela. Vai lá. Deixa eu tirar uma obrigada. fotinha, né? Deixa eu desativar Sim, aqui igual. para tirar uma fotinha. Arrumar os cabelos. Foi. Frente. Muito obrigada Por mais uma nada, foi um vez. prazer. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Um grande beijo para vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E vai lá e segue a Gabriela. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado lá com o conteúdo dela. Muito obrigada, Gabriela. Um beijo para Obrigada. você. Um beijo, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.